Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Salmos, capítulo 119 ou 118, dependendo da sua Bíblia, versículo 125. Eu sou teu servo, faz-me discernir e compreenderei teus testemunhos. Olha qual forte é o início desse versículo. Eu sou teu servo. Você já se decidiu, meu irmão e minha irmã, o que de fato você é diante de Cristo? Você é capaz de falar, eu sou o teu servo, eu sou tua serva? Porque quando nos colocamos como servo e serva de Cristo, verdadeiramente servimos. Fazemos, algo não só por nós, mas por Cristo, pelo reino, pelas pessoas, independentemente da situação a qual nos encontramos. Mesmo em meio às nossas dificuldades, mesmo em meio às piores tormentas, quando nos colocamos a servir, vemos o Senhor agir muitas vezes na vida do outro e nos colocamos aqui a servir e esperamos pacientemente a hora que Ele também fará em nossa vida. Mas aquilo que assumimos quando nos colocamos como servo e serva, não deixamos de fazer. Quando eu estava aqui em meditação, o que me veio muito forte foi o que está no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos aqui 897 e 905. Então, quando temos o batismo, quando somos batizados e é apagada a mancha do pecado original em nós, assumimos um papel, de sacerdote, profeta e rei. E a mulher também. Então, compete a cada um de nós não nos deixar mais contaminar, nos sujar com a mancha do pecado. E aqui, servir. Mas você tem que assumir esse papel de servo. Este papel de serva, meu irmão e minha irmã. Ir à igreja aos domingos, sim, se a gente não for, é pecado grave. Mas temos que ir à igreja não porque sabemos que é pecado grave, temos que ir por uma decisão própria de encontrar com o amado de nossa alma, nos vestir adequadamente para ir buscar o Senhor da nossa vida, o amado de nossa alma, e aqui nos colocar a servir. Somos leigos, e nós leigos temos papel fundamental também dentro da igreja. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 897. Por leigos entende-se aqui todos os cristãos, exceto os membros das sagradas ordens ou do estado religioso reconhecido na igreja. Isto é, os fiéis que, depois de serem incorporados a Cristo pelo batismo, constituídos povo de Deus e, em sua medida, feitos participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, exercem por sua parte na igreja e no mundo. Preste bem atenção, na igreja e no mundo. A missão de todo o povo cristão. Vamos lá agora, parágrafo 905. Os leigos exercem sua missão profética também pela evangelização. Isto é, o anúncio de Cristo, feito pelo testemunho da vida e pela palavra. Nos leigos, esta evangelização adquire características específicas e eficácia peculiar pelo fato de se realizar nas condições comuns do século. Este apostolado não consiste apenas no testemunho da vida. O verdadeiro apóstolo procura as ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja aos descrentes, seja aos fiéis. Preste bem atenção ao final aqui, Procura as ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja aos descrentes, ou seja, quem ainda não conhece, seja aos fiéis. Então, meu irmão e minha irmã,
É hora de ter um posicionamento diante de nosso Senhor Jesus Cristo. É hora de verdadeiramente entender quando o Senhor nos fala, aquele que quiser vir após mim. E quando queremos ir, seguir ao Senhor, eu tenho que tomar uma decisão. Eu estou seguindo o Senhor para quê? Só para ser mais um? Não. Quando nos colocamos a seguir ao Senhor, nos colocamos a servi-lo. E servir ao Senhor é servir aos outros. E servir ao Senhor é ir quando eu não quero, é fazer quando eu não quero, é me levantar e dar passos quando o meu corpo quer ficar ali. É ir mesmo sob o sol, é ir mesmo sob a chuva, é ir mesmo sob as dúvidas, é ir naquele momento que eu não estou vendo nada acontecer na minha vida. Mas eu me coloquei como servo, eu assumi um compromisso com o Senhor. E esse compromisso é individual. Eu não posso obrigar o outro a servir ao Senhor. Não. Eu me coloquei a servir ao Senhor. Dentro de nossa casa, vamos supor aí tem 5, 6, 10 pessoas, mas eu me coloquei a servir o Senhor enquanto eu vejo todos os outros da minha família andando por este mundo afora procurando as coisas do mundo. Mas eu reconheci o que o Senhor fez na minha vida. Aí eu me coloco a servir. E servir ao Senhor é servir aos outros. Então, meu irmão e minha irmã, hoje você tem que entender o que de fato você está sendo diante do Senhor. Se você está se colocando como servo ou serva, ou mais um só em meio à multidão que senta no banco, não entende nada da missa, não presta atenção e não vê a hora de ir embora. Então, meu irmão e minha irmã, é hora de tomar verdadeiramente uma decisão. Entender quando o Senhor fala, aquele que quiser vir, você quer ir seguir o Senhor, então renuncie-se a si mesmo. Não é só ir na igreja no domingo, mas é de fato servir, prestar atenção. E no grupo de oração também, o que eu posso fazer aqui? Se colocar a servir ao final da missa, tem que varrer alguma coisa, tem que limpar alguma coisa, recolher alguma coisa, é servir. Ah, mas para mim não dá tempo. Então, algum outro momento dará. E servir o Senhor, meu irmão e minha irmã, não é esperar elogios, não é esperar recompensas, não é esperar status. É entender a palavra quando nos traz. Eu diminuo para que ele cresça. É entender quando nos traz escolher os últimos lugares. Quando nos colocamos a servir o Senhor, é ele que supre as nossas necessidades. É dele que vem aqui o nosso amparo, a nossa fortaleza, o nosso levantar. Não esperar nada de ninguém. Mesmo quando eu estou aqui fazendo alguma coisa, eu vejo os outros desocupados, não querem fazer. Não. Eu tenho que entender que eu me comprometi com o Senhor. Eu tenho que entender que eu estou me dedicando, enquanto os outros façam o que quiserem. Quando eu me coloco a servir, eu não olho para quem não está fazendo nada. Eu olho para mim, atentamente para mim, todos os dias. Ah, fulano não foi, cicrano não foi, eu vou ter que ficar sozinho, sozinha? Sim. Não depende deles. A caminhar com o nosso Senhor, depende de nós. Unicamente e exclusivamente de cada um de nós. Eu sou o teu servo, faz-me discernir. E discernir, verdadeiramente, é isso. Eu não faço porque eu vejo o outro fazendo, eu faço porque eu me coloquei à disposição. E eu me alegro com isso. Mesmo que seja a pior das tarefas. Amém? Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.